Olá meus queridos tripulantes, tudo bom com vocês? Meu nome é André Borges e está começando mais um vídeo do canal Era dos Piratas. Vamos começar então com o capítulo 62. O capítulo 62 começa com o Kurig decepcionado com o Gin, porque ele achava que o Gin era o único que ia receber suas ordens e obedecê-las fielmente, já que o Gin era o mais forte e o mais frio de todos os seus tripulantes e não media esforços para derrotar quem precisava derrotar. Aí o Gin fala assim que ele admira o Kurig e não pretende traí-lo, e nem se arrepende de tudo que ele fez até agora. Mas apesar disso, ele não podia matar o Sanji. Então o Gin pede uma coisa absurda pro Kurig. Ele pede pro Kurig desistir daquele navio. E com isso o Kurig fica mais puto do que nunca e se prepara para jogar a bomba de gás venenoso. Mas antes ele fala assim pro Gin que ele não é mais da sua tripulação e fala pro Gin jogar a máscara dele fora, que é a máscara que todos os piratas do bando dele têm, que é para se proteger do gás venenoso. Só que os outros piratas ficam espantados com isso. Eles até falam assim que o Gin é o braço direito do Kurig, que sempre obedeceu às suas ordens. Eles também falam como que o Gin foi capturado pelo Tenente Fubori. Lembra do Tenente Fubori que apareceu uns capítulos atrás? Então, eles falam assim que quando eles voltaram da Grand Line, o navio desse tenente, o navio da marinha desse tenente, estava se aproximando do navio do Kurig. E aí o Gin se passou por do Kurig para deixar os seus companheiros escaparem. Até que o Gin é bem fiel, né? Mas o Kurig não tá nem aí pra tudo isso e fala novamente pro Gin jogar a máscara dele fora. E nisso o Luffy fica puto com o Kurig e parte pra cima dele. Mas o Kurig consegue afastá-lo mais uma vez com aquelas estacas de ferro que ele fica lançando. E o Luffy ia continuar tentando parar o Kurig de lançar aquela bomba de gás venenoso, mas o Gin impede ele. O Gin fala assim que o Kurig tá certo, porque ele desobedeceu às ordens do capitão, então esse é o castigo que ele merece. E então ele joga sua máscara no mar. Aí o momento mais temido chega. O Kurig finalmente lança a bomba de gás venenoso. E nisso os piratas colocam as suas máscaras e os cozinheiros nadam pra longe e entram dentro do navio pra fugir desse gás. Mas o Sanji, o Gin e o Luffy estão sem máscara. Aí então o Luffy rouba duas máscaras de uns piratas que estavam lá e joga pro Sanji e pro Gin. Mas aí o Luffy começa a se desesperar porque ele tava sem máscara. Só que aí no último segundo ele encontra uma máscara que tava jogada lá do lado dele. Aí você pode pensar, nossa, mas que motivo bobo pra ele se salvar. A máscara tava convenientemente, tá certo isso? A máscara tava lá convenientemente do lado dele, né? Pô, que coisa boba. Que jeito fácil de se salvar, né? É, mais ou menos. Depois da bomba explodir, depois de passar alguns minutos até o gás se dissipar todo, a gente vê que todos acabaram se salvando. Menos o Gin. Aquela máscara que o Luffy tinha achado foi jogada pelo Gin. E o Gin então pegou a outra máscara e prendeu no rosto do Sanji. E dessa forma ele ficou totalmente exposto ao gás venenoso. E o capítulo termina com o Kurig dando risada do que ele diz ser uma atitude estúpida do Gin. Termina também com o Sanji com o Gin nos braços falando assim que ele jurou fidelidade à pessoa errada. E a última cena é o Luffy puto com o Kurig por causa disso que ele fez. Termina assim o capítulo 62 e também termina o volume 7. A partir de agora é hashtag partiu volume 8. Capítulo 63 e também o volume 8 começa com o Kurig dando risada da atitude do Gin e rindo também do Sanji e do Luffy, que ficaram bravos com ele por causa daquilo que ele fez. Aí o Zef diz assim pro Sanji pra ele colocar a máscara no Gin, porque naquela máscara devia ter algum antídoto. E depois disso o Patch e aquele outro cozinheiro lá, que agora eu sei o nome, ele se chama Carne, o que eu acho um nome muito estranho. O Patch e o Carne levam o Gin pra dentro do restaurante pra ele se recuperar. E enquanto o Gin é levado pra dentro, o Luffy fala assim pra ele sobreviver nem que for na marra, e que enquanto isso ele ia acabar com o Kurig. E mesmo o Gin falando que ele não tinha chance e o Sanji falando que ele ia morrer se fizesse isso, o Luffy fala que não vai morrer não e parte pra cima do Kurig. E então começa a tão esperada luta do Luffy contra o Kurig. Pra começar, o Kurig lança umas bombas em cima do Luffy pra dar uma distraída nele e depois atira aquelas estacas de ferro novamente. E dessa vez as estacas acertam na barriga e no ombro dele. Porém isso não para o Luffy não, ele continua indo pra cima do Kurig e se prepara pra dar um soco nele. Mas a gente sabe que o Kurig deve ter uma bolsa mágica que esconde milhares de coisas, milhares de armas, né? Porque não é possível. Ele tira de algum lugar um manto de espinhos e se cobre com ele. E dessa forma, obviamente, ia ficar bem difícil pro Luffy bater nele, né? Já que ele tá coberto por um manto de espinhos. Mas o Luffy não tá nem aí pra isso, dá uma porrada no Kurig com um manto de espinho e tudo. E ele fala assim que não são estacas e nem um manto de espinhos que vão matar ele, porque não é ali que ele vai morrer. O que me faz desconfiar que talvez o Oda deu uma dica de que o Luffy vai morrer no final da história, hein? Porque ele fala que ele não vai morrer ali, mas ele não fala que ele não vai morrer. Então talvez no fim da história ele morra, hein? Não sei não. É um momento muito legal que o Zef vira pro Sanji e fala assim que nesse mundo, na vida, assim, existem vários idiotas que nem o Luffy, que uma vez que decidem lutar não param até morrer. E que esse tipo de idiota é o pior tipo de pessoa pra se ter como inimigo. O que é verdade, né? Porque eu não ia querer lutar com um cara que não tá nem aí se perde uma perna, se perde um braço, se morre, sei lá. Porque os caras que não ligam se vai morrer ou não, vai estar no chão tudo esputeagado lá e vai estar tentando me dar cabeçada, me dar mordida, sei lá mais o que. Eu, hein? Bom, mas aí depois que essa porrada que o Kurig levou do Luffy, ele consegue ainda
se levantar e pega o escudo dele e bate com tudo no Ruffy. Mas depois disso o Ruffy consegue ir para trás do Kuriga e dar um chute bem no ombro dele com tudo. E dessa forma termina o capítulo 63. Vamos então para o capítulo 64. O capítulo 64 então começa com o Ruffy que tinha dado aquele chute no ombro do Don Kuriga, né? E começa também com a gente vendo a galera lá se espantando com o que está acontecendo. Tanto os piratas que nunca viram o Kuriga perder, quanto os cozinheiros que não sabiam que o Ruffy tinha esse potencial todo. Mas aí, novamente, o Kuriga se levanta, pega os seus dois escudos, que na verdade eram as ombreiras dele, ele junta as ombreiras dele e junta também um bastão e uma ponta que parece uma ponta de espada e, enfim, ele faz uma lança, que é a grande lança guerreira, que os piratas dizem assim que é a arma mais temida do Kuriga, porque basta ela tocar em alguma coisa para explodir aquela coisa que ela tocou. E os piratas também falam da força do Kuriga, porque aqueles dois escudos, que também eram ombreiras e tudo mais, juntos eles pesam quase 1 tonelada, e o Kuriga fica balançando aquilo lá para todo lado como se fosse um cabo de vassoura. Aí então o Kuriga fica atacando o Ruffy com aquela lança e o Ruffy fica se desviando. Mas aí chega no momento que o Ruffy tá no ar e não consegue se desviar. Então o que ele faz? Quando o Kuriga ataca ele se pendura na lança, se agarra todo na lança assim. E isso obviamente deixa o Kuriga mais bravo do que ele já tava. Aí então ele fica balançando a lança pro Ruffy soltar, e quando o Ruffy solta ele ataca ele no ar novamente. E o Ruffy até consegue parar a lança nos punhos, mas a lança acaba explodindo na cara dele. E depois disso o Kuriga ainda dá outro ataque que acaba explodindo na cara do Ruffy de novo. Mas aí, quando a galera já estava toda desacreditada que o Ruffy poderia ganhar, ele se levanta. E nesse momento a gente vê que a ponta da lança do Kuriga quebra. Aí o Ruffy fala assim que ele deu uns 5 socos nessa lança, por isso que ela quebrou. E o capítulo termina então com o Ruffy falando assim pro Kuriga se preparar, porque agora que ele tinha mais espaço pra pisar, porque antes eles estavam num pedacinho de navio pequeno aqui, um pedacinho de navio pequeno ali, mas agora não, agora eles têm espaço, estão no navio, uma parte do navio bem maior, bem grande, bem ampla, então o Ruffy tem espaço suficiente pra jogar o Kuriga longe. Então Kuriga, se prepare aí, porque agora o bicho vai pegar, meu amigo, o bicho vai pegar. Bom, assim termina o capítulo 64. Vamos então para o capítulo 65. O capítulo 65 começa com... Capítulo 65 começa com o Ruffy, que tinha acabado de quebrar a ponta da lança do Kuriga, falando assim que agora tudo ficou mais fácil, porque o poder daquela lança caiu pela metade. E a gente vê novamente a galera se espantando com o que está acontecendo. Tanto os piratas que estão perdendo a esperança no Kuriga, quanto os cozinheiros que estão achando o Ruffy o máximo, tá achando ele super foda. Aí a gente vê também o Sanji meio que perdendo as esperanças, mas o Zef vira pra ele e fala assim que às vezes o sujeito armado até os dentes não consegue vencer uma única arma disposta a tudo, e que entre uma luta entre piratas é vencer ou morrer. O primeiro que hesitar vai pro chão. E o Ruffy não hesitou em nenhum momento até agora. Aí volta pra briga lá do Ruffy contra o Kuriga, e do mesmo jeito que foi a luta do Ruffy contra o Kuro algum tempo atrás, não tem como eu ficar narrando, né? Mas vamos lá, vou tentar. O Kuriga tenta acertar o Ruffy com a lança de novo, mas o Ruffy consegue escapar de novo. Aí o Ruffy meio que quebra o mastro do navio, que cai em cima do Kuriga, só que o Kuriga consegue quebrar esse mastro facilmente. E depois disso o Ruffy joga outro pedaço do mastro em cima do Kuriga, que o Kuriga queima com um lança-chamas. Aí depois o Ruffy fica atacando o Kuriga com uma metralhadora de borracha e depois com uma bala de borracha. Mas o Kuriga acaba não sentindo quase nada por causa da sua armadura indestrutível. Aí depois o Kuriga sobe lá em cima do mastro e joga umas bombas para destruir aquela parte do navio que o Ruffy estava pisando antes. Mas aí o Ruffy consegue se desviar dessas bombas e subir por esse mastro que o Kuriga tava lá em cima e acerta ele com a bazuca de borracha. E o Ruffy até consegue acertar em cheio o Kuriga, mas aí nesse momento o Kuriga pega a lança dele e explode bem em cima do Ruffy de novo. Mas isso não para o Ruffy não. Depois que o Ruffy manda o Kuriga pros ares com a bazuca de borracha, ele pula e acerta outra bazuca de borracha no Kuriga, e conseguindo assim finalmente quebrar aquela armadura indestrutível que o Kuriga tinha. Hoje em dia não se faz mais armaduras indestrutíveis como antigamente, né? Bom, meus queridos tripulantes, este foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe, não deixe de clicar no joinha aqui embaixo e de adicionar esse vídeo aos favoritos. E se inscreva no meu canal caso você que esteja me assistindo ainda não é inscrito. Não deixe também de ir lá no Facebook curtir a minha fanpage, facebook.com/vlog Era dos Piratas, porque lá eu estou postando todas as novidades do canal e algumas imagens que comecei ultimamente, enfim... Clica lá, curte minha página que você vai ficar por dentro de todas as novidades. Como sempre também, aqui embaixo na descrição eu estou deixando o link de todos os meus parceiros e o pessoal da Aliança Mugiwara, que são páginas no Facebook e canais no YouTube que falam sobre One Piece. Então entra lá, se divirtam e até o próximo vídeo. Tchau! Yo-ho, yo-ho. É minha música de encerramento, caso vocês não tenham percebido. Eu não sei cantar minha música de encerramento. A minha música de encerramento eu não sei cantar.